Irmãos queridos, vamos serenar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, solicitar que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos guiando nessa noite bendita, para que possamos entender o que será falado e, principalmente, que possamos colocar em prática todas as orientações. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, protegendo e guiando mais essa semana. Que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre a parábola dos dois filhos, né? Está em Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Eu refleti bastante essa semana que eu poderia falar para vocês, né? Aqui nessa palestra. E aí me veio essa parábola dos dois filhos. As parábolas de Jesus, elas são muito complexas, né? A gente precisa ler, reler de novo, pesquisar, buscar outras formas de entendimento, porque são palavras complicadas para a gente, né? Para o nosso entendimento, assim, que a gente quer coisa muito rápida, a gente quer ler e já entender rápido, e não é assim, tem entrelinhas, tem vírgula, tem ponto, que é coisa que a gente precisa prestar atenção. Então, vou ler para vocês. Mas, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus pergunta, né? Disseram-lhes eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram vós, tá? Então, o que Jesus está querendo dizer nessa parábola? Primeiro, a gente precisa entender o contexto anterior de tudo isso, para ele poder chegar nessa parábola. Jesus, ele já estava em Jerusalém quando ele falou, tá? E ele já sabia que ele seria crucificado. Ele foi para Jerusalém sabendo disso. E ele, em algum momento lá que ele chegou em Jerusalém, os sacerdotes foram ter com ele, os sacerdotes e os anciãos. E começaram a questionar Jesus. Por que eles questionavam? Porque Jesus estava incomodando os sacerdotes. Porque ele veio trazer um ensinamento e ele estava trazendo as pessoas para esse ensinamento dele. Para as palavras que ele fazia, para as palestras, para os sermões que ele fazia. E ele estava incomodando esses sacerdotes. Então, eles começaram a questionar Jesus. Tá? Só que Jesus é muito sagaz, gente. Jesus é Jesus mesmo, sabe? E em vez de Jesus responder as perguntas para eles, Jesus perguntava para que eles respondessem. Então, a resposta de Jesus era uma outra pergunta para eles.
E o que aconteceu? Numa dessas questões que eles fizeram, dessas perguntas que eles fizeram para Jesus, Jesus respondeu, eles não souberam responder a Jesus, e foi aonde veio a parábola. Então tem todo um contexto para chegar nessa parábola, o que ela quer dizer, tá? Mas para a gente entender também quem eram os sacerdotes, quem eram os anciãos, quem eram as meretrizes, os publicanos. Obrigada, seu Pedro. Vamos entender o que eram eles, né? Porque é muito fácil a gente pegar a parábola lá, a gente lê, mas não entende quem são essas pessoas. Os sacerdotes, eles eram os mediadores entre o homem e Deus. Então, o que eles eram? Os maiorais. Tá? O entendimento é que o sacerdote falava era a lei. Tá? Eles iam lá para os templos deles, ele explicava as leis de Moisés, eles orientavam o povo, então eles eram sempre os maiorais. Os anciãos, né, são os mais velhos. Os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos. Os publicanos, gente, eles eram hebreus, mas eles trabalhavam para Roma, tá? Então, eles sofriam muito com isso, porque eles precisavam trabalhar, só que o povo hebreu ficava bravo com eles também, porque porque eles cobravam os impostos que Roma exigia, era o trabalho deles. Quem era publicano era Mateus. Mateus fazia conta muito rápido, Mateus escrevia muito rápido. Então, por isso que os evangelhos de Mateus, eles são praticamente a dissertação ali que Jesus está ali falando e Mateus ia escrevendo, tá? É uma elegância, Mateus. Já João escreveu, quando ele escreveu o evangelho dele, ele já estava com 80 e poucos, 90 e poucos anos. Lucas não foi, Lucas escreveu em cima do que Paulo passou para ele. Pedro, quem escreveu, Pedro ditou também, mas foi outra pessoa que escreveu, que ele falou, tá? Então, os publicanos, um exemplo deles é Mateus. Temos as meretrizes, né, que são as prostitutas. Quem que era uma prostituta na época de Jesus, que largou tudo e seguiu Jesus? Maria Madalena. Maria Magdala, né? Ela também era uma meretriz, ela era uma prostituta e ela largou tudo para seguir Jesus. E João, que era primo de Jesus, né? A parábola fala também que o João veio e vocês não creram nele. João, ele era primo de Jesus, ele veio assim para preparar o terreno para receber Jesus. Ele falava para as pessoas que viria o Messias, que a gente tinha que acreditar nesse Messias, que ele vinha com palavras novas, e ele veio e preparou esse terreno, tá? Vamos para a parábola em si, vamos entender ela. São dois filhos, um disse que não ia, depois se arrependeu e foi, o outro disse que ia e não foi. Então vamos entender o porquê por que Jesus falou isso, né? Lembra que ele estava conversando com os sacerdotes e os anciãos, né? Então, os filhos, né, e seus comportamentos representam dois grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente disse ao pai que não iria, né, que depois se arrependeu e foi, eles são os publicanos, são representados pelos publicanos e as prostitutas, né? Eles inicialmente têm uma vida irregular, né? De prostituta, de cobrador de impostos, tem aquela vida irregular, mas eles escutaram a palavra de Jesus e colocaram em prática a palavra de Jesus, seguiram Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles se arrependeram do que eles estavam fazendo e seguiram Jesus. Os segundos, gente, são representados pelos sacerdotes e os anciãos. O quê? Ele fala que vai, né? Ele fala que vai e na realidade ele não vai.
Entendeu? Então, ele prega uma coisa e faz outra coisa. Entendeu? São os sacerdotes, porque eles se achavam os doutores ali, eles é que dominavam eles dominavam aquele povo. Então, eles não estavam sendo, eles estudavam as leis de Moisés, mas eles não colocavam em prática e cobravam das pessoas isso, mas eles mesmos não faziam. Jesus deixa isso bem claro ao dizer que aqueles desprezados pecadores estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível, mas fatalmente corrompida. Tá? Então é a imagem, gente, é o orgulho. Os sacerdotes, eles eram orgulhosos. Eles não tinham nem um pingo de humildade. Tanto que foi por causa dele, gente. Toda aquela manipulação toda da crucificação de Jesus foi por causa dele. Eu volto a dizer, eles manipularam o povo para poder querer a crucificação de Jesus, tá? E a Roma não queria intervir, Roma não queria se intrometer. Faz isso, vamos crucificar, ou então não vamos crucificar. Roma lavou as mãos, né? Pilatos lavou as mãos e deixa que eles, é do povo deles, eles que decidem, tá? Mas por quê? Porque o Jesus, ele estava fazendo ao contrário ali do que os sacerdotes queriam. Ele estava trazendo o povo para ele. Então, quando eles estavam lá questionando Jesus, o que eles queriam? Eles queriam que Jesus se comprometesse, falasse alguma coisa que comprometesse para justificar a crucificação dele, tá? E as meretrizes, os cobradores de impostos, eles se arrependeram, eles tiveram essa oportunidade, porque eles viram, eles entenderam o que Jesus estava falando. Eles não tinham mais nada a perder. Né? Os sacerdotes tinham, eles tinham a perder dinheiro, eles tinham a perder poder, então eles não queriam largar isso para seguir Jesus. As meretrizes não. Então elas conseguiram a clareza da palavra de Jesus, elas tiveram um coração mais aberto. Por quê? Porque Jesus falava de uma vida diferente, de um porvir, de ser diferente. E elas não queriam mais aquela situação para elas. Tá? Então, que lições que a gente tira dessa parábola? Tá? É a grandeza da importância do arrependimento. É você se arrepender das coisas erradas que você faz. O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência. Ele é mais importante do que qualquer intelectualidade, qualquer religiosidade. É o arrependimento sincero. Não é aquele arrependimento, estou arrependida, amanhã eu vou e faço a mesma coisa. Não, é o arrependimento sincero daquilo que você está fazendo. O arrependimento é o ponto principal de fazer o que a vontade de Deus. É o resultado de uma vida regenerada. Tudo isso, gente, vem no quê? Quando a gente se arrepende, a gente está fazendo nossa reforma íntima. A gente não fala tanto aqui de reforma íntima, mas o que é a reforma íntima? Como que a gente vai fazer a nossa reforma íntima? O arrependimento de algumas atitudes que a gente toma, que a gente sabe que é errado, já é uma reforma íntima. Você se olhar e ver que aquilo que você está fazendo, reconhecer que aquilo que você está fazendo não é legal, vai prejudicar alguém, já é uma reforma íntima. Tá? Aí a gente pega e fala aqui, mas o que é vinha? Porque eu falei um monte de coisa lá, né? Eu falei que eram as prostitutas, os cobradores de impostos, os sacerdotes, ancião, João. Mas o que é a vinha em si? Não é só uva, tá? Vinha é um lugar de trabalho, né? É um lugar de trabalho. Vinha é um lugar de trabalho. Né? As pessoas vão lá na videira tal para poder colher as uvas, para poder fazer o vinho, para poder vender a uva e tal. Então é um lugar de trabalho.
Mas para a gente aqui, na parábola que Jesus falou, em N parábolas que ele fala na vinha do Senhor, venha trabalhar na vinha do Senhor, ele não fala, isso tem várias parábolas assim. O que é a vinha? Né? Que tipo de trabalho é esse? Trabalho espiritual, gente. A vinha é o trabalho espiritual. Não tem o livro dos Espíritos que tem a videira? Livro dos Espíritos, símbolo, né? Não é a videira? É a vinha do Senhor, tá? É o símbolo da vida, da oportunidade de trabalho e crescimento de cada um de nós. É o símbolo da nossa reforma. O trabalho é interior. Hoje em dia, na nossa correria do dia a dia, a gente justifica muitas atitudes da gente que não dá tempo. Se nós tivéssemos, se um dia fosse de 48 horas, também não ia dar tempo. Para a gente parar e refletir sobre a gente, tá? Então é isso que a gente sempre fala. A reforma íntima é você se reconhecer, se arrepender e mudar, mas mudar de coração mesmo, de coração aberto. Trabalhar, é fazer diferente, é ajudar o próximo, tá? É se ajudar, é sair daquele mundinho da sua casa. Você tem condições, você fica ali, você veio na sua família, você veio para ajudar aquela família. Cada um vem com roteiro ali naquela família. Mas o mundo é assim, ó. A gente não pode ficar focado só ali, não. A gente tem que se olhar e olhar o próximo também. Precisamos estar atentos às nossas palavras, examinar se as nossas atitudes estão refletindo o que nós falamos, né? Ficarmos atentos com as distrações, o mundo está aí, tudo distrai a gente, e nessa que a gente se distrai aí, a gente acaba se esquecendo dos nossos compromissos, nosso compromisso com a gente mesmo, nosso compromisso com o próximo, porque tudo no mundo é mais gostoso. É o barzinho, é o lanche, é isso, é aquilo, tudo é mais gostoso, mas e a gente? A gente precisa balancear. Deus sempre fala, né? Tudo, Jesus sempre fala, tudo é ali, balanceado. Nem a mais, nem a menos. Tudo certinho na balança. Tá? O convite do Pai é para hoje. Urge, né, Ana? Que a gente faça diferente, que a gente estude, que a gente procure saber, que a gente procure se melhorar. E a gente só faz isso, gente, se dedicando, não adianta. É se olhando todo dia. Não adianta você querer, você vem aqui no sábado, você escuta a palestra, você toma um passe, você da porta do portão para fora, você faz tudo diferente. Não dá. A gente trabalha o dia 5 vezes na semana, 6 muitas vezes, a gente trabalha em casa. E que tempo que a gente deixa para a gente estudar? Não, a gente só estuda na correria. Nossa, hoje eu vou estudar. Não, gente, esse estudo tem que ser diário, um pouquinho cada dia. Porque é nesse pouquinho de cada dia que aquilo vai entrando na cabeça e você vai conseguindo se enxergar. Emmanuel, no livro, nosso livro, tá? Ele traz essa seguinte mensagem: trabalha e serve. Eles falam em trabalho o tempo todo. E servir. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. Quantos minutos nós temos no dia? Acordado, né? Porque dormindo você não sabe onde você está. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Olha que lindo. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito. E não pensa que a gente só trabalha aqui, não. Você vai para o plano espiritual, você trabalha pra caramba. Você não vê o livro Nosso Lar?
o André Luiz falando e querendo trabalhar e todo mundo trabalhando, continua, gente. A preguiça não rola, não. É muito trabalho o tempo todo. Se você quiser buscar, né, assim, se elevar, você tem que trabalhar. A gente, aqui, para nossa matéria, a gente não precisa trabalhar para comprar comida, para comprar roupa, para poder fazer N coisa, a gente não precisa, é a mesma coisa. Só que lá o bônus horas é diferente. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Gente, problemas todo mundo tem. Perrengues todo mundo vai passar. Mas a gente não pode se lamentar. A gente não pode ficar deitado numa cama, ficando esperando o tempo passar, o perrengue passar, porque não é assim que funciona. Você tem que arregaçar as mangas, você tem ali o direito de ficar um dia triste? Você dá o direito. Hoje eu estou triste, eu vou ficar triste. Quer ficar assim, mas não pode ficar mais. Mais de um dia não pode, porque senão não dá certo. Você tem que ir, porque é você por você. Tá? Pense na dádiva dos dias. Trabalho e serve. Pensa na dádiva do dia, gente. O dia maravilhoso, o céu, o sol, o ar. Que dádiva, os passarinhos cantando, cachorro latindo que fica na cabeça da gente. Mas que dádiva isso, gente. Você poder ver, né? Você sentir, você respirar. Quantas pessoas estão no leito do hospital, gente? Só mexe a bolinha do olho. Nem um, nem dois, nem três, não, são muitos. E a gente reclama que tem que levantar cedo para trabalhar, que está frio. Não, levanta cedo e vai trabalhar com a glória de Deus. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento, na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Auxiliando, gente, quando uma pessoa chegar para você se lamentando, falando, chorando, para e escuta essa pessoa. Não fala de você. A pessoa está falando dela. Hoje eu levantei, sonhei, tive um pesadelo. Eu também tive. Eu não quero saber de você. Quem começou primeiro a falar foi eu. Escuta o que eu tenho para falar. Não vá. A gente está num ritmo tão rápido que a gente não... Se a pessoa está falando, você já está pensando o que você vai falar por cima daquela pessoa para você ser a última pessoa a falar. Dê importância àquilo que ela está te falando. Maridos, na hora que a mulher for falar, para de fazer o que vocês estão fazendo, presta atenção nela. Homem não sabe fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, então presta atenção nela. Entendeu? Isso é acolher. É você prestar. Você está prestando atenção no que ela está te falando. Então, muitas vezes, esse auxílio aí é no trabalho, a pessoa chega, está ali triste, cabisbaixa, senta. Essa semana aconteceu isso comigo. A funcionária chegou lá, começou a falar, não sei o que, eu vi que ela estava angustiada, falei, senta aqui. Aí ela sentou e falou, começou a chorar. Eu sou técnica de segurança. Mas eu falei, a gente faz trabalho de psicólogo, falou, virei para ela, falei, você quer um café? Ela falou, não quero um café. Eu falei, você quer um abraço? Ela falou, eu quero. Eu falei, então vem cá, me dá um abraço. O que eu ia falar? Eu não tinha nada. Eu escutei. Ela falou, eu escutei. Entendeu? Então, isso é auxiliar também, gente. É você doar o seu tempo ali, aquele 1 minutinho, 5, tal, para escutar o que a pessoa está falando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Tudo isso dentro da gente também, não é só fora, dentro da gente. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Tá? Então, esse foi o recado de Emmanuel. E esse é o meu recado.
A decisão é tua. Você que decide se é agora ou se você vai deixar para a próxima. Se é agora que você vai começar a se transformar ou se vai deixar para depois. Tá? Boa noite. Obrigada pela atenção de vocês.